Keiji Nishitani foi um filósofo japonês, discípulo de Kitaro Nishida, o fundador da Escola de Kyoto, uma importante corrente filosófica japonesa. Nascido em 1900 e falecido em 1990, Nishitani é conhecido por suas contribuições à filosofia da religião, existencialismo e budismo. Ele buscou conciliar a filosofia ocidental com o pensamento budista oriental, explorando temas como a natureza do nada, ou nada absoluto, e a crise do sentido na modernidade. Uma de suas obras mais conhecidas é Religião e Nada, Shukto Nanika, onde ele discute o conceito de niilismo e a busca por sentido em um mundo moderno. As principais ideias de Keiji Nishitani giram em torno da interseção entre filosofia ocidental e budismo oriental. Aqui estão alguns dos seus conceitos centrais. 1. Nada absoluto. Nishitani desenvolveu o conceito de nada absoluto para explorar a ideia de um vazio que não é simplesmente a ausência de ser, mas um fundamento dinâmico de toda a existência. Diferente do niilismo ocidental, onde o nada é visto como negativo, Nishitani interpreta o nada absoluto como uma condição essencial para a realização do verdadeiro sentido da vida. 2. Niilismo e a crise do sentido. Ele examina o niilismo como uma crise que surge quando as crenças tradicionais perdem sua força e sentido. No entanto, em vez de ver o niilismo como algo puramente destrutivo, Nishitani o considera uma oportunidade para se atingir uma compreensão mais profunda da existência, através da superação do eu egocêntrico e da dissolução das dualidades entre sujeito e objeto. 3. Campo do ser. Em sua obra, Nishitani fala sobre um campo do ser onde todas as coisas, inclusive o ser humano, são interconectadas. Esse campo é permeado pelo nada absoluto, e nele as distinções entre seres individuais se dissolvem, levando a uma compreensão de unidade com o todo. 4. Relação com a morte. Nishitani explora a relação com a morte como um caminho para a autocompreensão. Para ele, a consciência da morte nos confronta com a vacuidade da existência, mas também nos permite transcender o ego e alcançar uma forma mais profunda de existência. 5. A religião como resposta ao niilismo. Ele vê a religião não apenas como crença em dogmas, mas como um caminho de experiência direta que pode ajudar a enfrentar e transcender o niilismo. Para Nishitani, a verdadeira religião é aquela que leva à experiência do nada absoluto, permitindo uma transformação radical do ser. Essas ideias refletem o esforço de Nishitani em criar uma filosofia que responda às questões existenciais e espirituais do mundo moderno, integrando influências do budismo Zen e da filosofia ocidental. A abordagem de Keiji Nishitani sobre a morte é central para sua filosofia, especialmente em como ele conecta essa ideia ao conceito de nada absoluto e à superação do niilismo. Para Nishitani, a morte não é apenas um evento biológico, mas uma experiência existencial profunda, que revela a vacuidade da existência e desafia a compreensão que temos de nós mesmos e do mundo. 1. Morte e niilismo. Nishitani vê a morte como uma força que confronta o ser humano com o niilismo, ou seja, com o sentimento de que nada tem um sentido ou valor último. Quando nos deparamos com a realidade da morte, todas as certezas e significados que sustentam nossa vida parecem desmoronar. Essa experiência pode levar a uma crise existencial, onde o indivíduo percebe que as estruturas e valores que antes davam sentido à sua vida são, na verdade, construções frágeis diante da inevitabilidade da morte. Morte e o eu. Nishitani argumenta que a morte nos confronta diretamente com a questão do eu e da identidade. Na vida cotidiana, temos a tendência de nos apegar a uma visão egocêntrica de nós mesmos, onde o eu é visto como uma entidade fixa e separada do resto do mundo. A consciência da morte, no entanto, abala essa percepção, pois nos força a reconhecer que o eu é transitório e que nossa existência individual é impermanente. 3. Transcendência do eu e o nada absoluto. Ao encarar a morte, Nishitani sugere que podemos superar o egocentrismo e apegos mundanos, alcançando o que ele chama de nada absoluto. Esse conceito não é o simples aniquilamento, mas uma espécie de vazio fecundo, onde todas as distinções, incluindo a distinção entre vida e morte, ser e não ser, se dissolvem. Nesse estado, o eu individual é superado e experimentamos uma unidade com o todo. A morte, então, é vista não como o fim absoluto, mas como uma transição para uma nova forma de existência, onde o ser se torna um com o nada. 4.
A morte como um caminho para a verdadeira vida. Para Nishitani, a morte não deve ser temida, mas compreendida como parte essencial da existência. Ao aceitar e contemplar a morte, podemos nos libertar das ilusões que nos aprisionam e alcançar uma compreensão mais profunda da vida. Nesse sentido, a morte é um catalisador para a transformação espiritual, onde a dissolução do eu leva a uma forma mais autêntica de ser. Em resumo, Nishitani vê a morte como um processo de dissolução e renovação, onde a consciência do fim nos permite transcender o niilismo e alcançar um entendimento mais profundo da nossa existência. A morte, em sua filosofia, não é o oposto da vida, mas uma porta que nos conduz a uma experiência de plenitude e unidade com o todo, mediada pela compreensão do nada absoluto. Keiji Nishitani faz uma leitura profunda e original do budismo, especialmente influenciado pelo Zen budismo e pelo budismo Mahayana, e integra essa tradição espiritual com a filosofia ocidental. A seguir, algumas das principais interpretações de Nishitani sobre o budismo. O nada absoluto e a vacuidade. Nishitani relaciona o conceito de nada absoluto com o princípio budista de shunyata, ou vacuidade. No budismo, a vacuidade não é apenas a ausência de substância ou realidade, mas a interdependência de todas as coisas, onde nada existe de forma independente. Nishitani interpreta a vacuidade como o fundamento dinâmico de toda a existência. Para ele, compreender e experienciar o nada absoluto é perceber que tudo é vazio de uma existência inerente separada. Mas, ao mesmo tempo, essa vacuidade é o que permite que todas as coisas surjam e se interrelacionem. Superação do ego e iluminação. Nishitani vê o processo de iluminação no budismo, ou satori, como a superação do ego e da visão dualista do mundo. Ele argumenta que o ego cria uma divisão artificial entre sujeito e objeto, entre o eu e o outro. No entanto, o ensinamento budista aponta para a dissolução dessas barreiras. Para Nishitani, o despertar espiritual envolve a realização de que o eu não tem uma existência separada, mas está profundamente interconectado com tudo ao seu redor. Esse reconhecimento é fundamental para se atingir o nada absoluto. Niilismo e o caminho do meio. Nishitani faz uma leitura do niilismo à luz do caminho do meio, que é um ensinamento central do budismo Mahayana. Ele vê o niilismo como uma condição onde a pessoa cai em extremos, ou de apego à existência, ou de rejeição absoluta, não existência. O caminho do meio, por outro lado, oferece uma via de equilíbrio, onde se transcendem tanto o apego quanto a aversão, levando a uma compreensão mais profunda da realidade como interdependente e vazia de dualidades. Para Nishitani, essa abordagem pode ajudar a enfrentar o niilismo moderno, oferecendo uma perspectiva que não nega o sentido, mas o encontra em uma visão mais ampla do vazio e da interconexão. Karma e a responsabilidade existencial. Embora Nishitani não se concentre tanto no conceito de karma quanto em outras ideias, ele vê a noção de interdependência no budismo como intimamente ligada à responsabilidade existencial. O reconhecimento de que nossas ações não são isoladas, mas têm efeitos em uma rede interconectada de vida, leva a uma ética de cuidado e responsabilidade. Para Nishitani, viver com consciência do nada absoluto implica agir de maneira que reconheça e respeite essa interdependência, promovendo a harmonia e o equilíbrio. 5. A morte e o ciclo da existência, samsara. Nishitani também interpreta a visão budista da morte e do ciclo de renascimentos, à luz do nada absoluto. Ele sugere que o ciclo de nascimento e morte não é algo a ser simplesmente superado, mas compreendido como parte de um processo contínuo de transformação e renovação, onde a vacuidade permite a constante recriação da vida. Ao aceitar a morte como parte da vida e compreender o samsara através da lente do nada absoluto, Nishitani acredita que podemos alcançar uma forma de libertação que não é a negação da existência, mas sua plena realização. Em sua leitura do budismo, Nishitani busca integrar a profunda sabedoria do Oriente com os desafios existenciais e filosóficos do Ocidente. Ele usa conceitos budistas para oferecer respostas a questões modernas, como o niilismo, a crise de sentido e a busca por uma vida autêntica, ao mesmo tempo em que respeita e amplia o entendimento tradicional desses ensinamentos.